Pare. Não role a tela. Existe uma instrução que o céu liberou sobre a sua vida hoje, especificamente sobre um dinheiro que está chegando ou que já chegou. Eu fui autorizado a te entregar o protocolo de segurança espiritual para essa hora, porque o que foi liberado para ser a sua maior bênção também pode se tornar a sua maior armadilha. Essa bênção iminente está te tirando o sono. Ela chega a ser uma dor física no seu peito, uma ansiedade que você não consegue explicar. Você se sente vigiado, observado. Um peso nos ombros que não é cansaço, é a sensação de que olhos espirituais e físicos estão sobre você, farejando a mudança na sua atmosfera antes mesmo dela se materializar no banco. E por causa disso, as suas decisões parecem amaldiçoadas. Uma porta que estava aberta de repente se fecha. Uma oportunidade que era certa evapora. Você tenta fazer um movimento financeiro para se preparar e algo trava, algo dá errado. É como se uma força invisível estivesse trabalhando ativamente para que você continue exatamente onde está, vulnerável e despreparado para o que está vindo. E o pior, essa pressão vaza para dentro da sua casa. A paz da sua família começa a ser roubada, uma tensão no ar, uma irritabilidade sem motivo. A bênção que era para ser um alívio para os seus se torna um alvo sobre eles. E você sente no fundo da sua alma que precisa de um escudo, não apenas para o dinheiro, mas para as pessoas que você ama. Nos próximos minutos, eu vou te entregar 3 coisas que o céu me autorizou a liberar para você hoje. A primeira é o nome do Espírito, que já está posicionado para te fazer falar demais quando essa bênção financeira chegar. A segunda é o protocolo de silêncio de 40 dias que José do Egito usou para proteger a provisão de uma nação inteira, mesmo cercado por irmãos invejosos. E a terceira, e mais importante, é o selo de sabedoria sobre a sua mente e a sua boca, para que o dinheiro de Deus cumpra o propósito de Deus, e não o plano do inimigo. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que esse dinheiro que está chegando não é apenas sorte, mas um evento espiritual? E se essa súbita provisão for um sinal de que existe uma batalha sendo travada contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como coincidência, poucos percebem que a inveja que se levanta não é pelo que você tem, mas pelo que Deus está prestes a construir através de você. Mas e se o verdadeiro motivo dessa pressão que você sente estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre o que essa bênção significa? Agora pense comigo, e se tudo o que você atravessou até aqui, a solidão de planejar em silêncio, a culpa de não poder compartilhar ainda, o medo de administrar errado, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega sem conseguir explicar. Por que essa vitória parece mais perigosa do que a luta? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura. É uma chave de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de sentir que precisa se justificar pela bênção que recebeu e compreender por que a provisão divina sempre atrai um tipo específico de ataque espiritual contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás daquela notificação de banco que te dá um frio na espinha, da chave do carro novo que você ainda esconde na gaveta e daquela conta de restaurante onde você sente os olhares calculando o seu novo status. Não espere a primeira perda para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a síndrome do herdeiro despreparado não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém.
Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a semente de um carvalho é tão frequentemente comida como se fosse um amendoim na vida dos escolhidos. Existe uma cobertura para essa hora. Uma sombra onde os pássaros predadores da inveja não conseguem enxergar a semente que Deus plantou na sua mão. É um lugar secreto, um esconderijo do Altíssimo, feito não para quem é perfeito, mas para quem é alvo. Se a palavra herdeiro despreparado te tocou, escreve aqui nos comentários: eu sou um guardião, não para os outros verem, mas para o seu espírito registrar que você aceitou a posição. Você não é um ganhador de loteria. Você é um guardião de um tesouro do reino. E sobre exatamente isso, sobre a tela do celular com a notificação do banco, sobre a chave escondida na gaveta, sobre o cálculo mental na mesa do restaurante, há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da primeira semana após o dinheiro cair na sua conta, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a semente de legado que está na sua mão. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu não te disse o nome do Espírito que já está posicionado na sua vida para te fazer falar demais e colocar tudo a perder. O nome do Espírito é Gehazi, o Espírito que quer a recompensa sem a responsabilidade. Ele opera através da sua própria boca, te fazendo celebrar antes da hora, te fazendo anunciar a vitória antes de construir as muralhas. E eu vou te mostrar como silenciá-lo. Mas primeiro, eu preciso que você confie em mim. Fecha os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvia o seu olhar da tela. Eu preciso da sua atenção plena. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais que se manifestaram ou vão se manifestar nas próximas horas na sua vida. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que você parou aqui hoje. O primeiro sinal é o silêncio compulsório. Você recebeu a notícia da bênção, a confirmação do dinheiro, e a sua primeira reação não foi euforia, foi um instinto de proteção, uma ordem interna que não veio da sua mente, de não contar para ninguém. Uma trava física na sua boca. Não era medo, era direção. Você olhou para a pessoa que mais ama, pronto para compartilhar. E uma força te segurou te dizendo: ainda não, silêncio. É o Espírito Santo te colocando no casulo de proteção antes mesmo de você entender o porquê. O segundo sinal é o teste do pedido absurdo. Poucas horas ou dias depois da promessa dessa provisão se solidificar, antes mesmo do dinheiro estar na sua mão, alguém muito próximo, um parente, um amigo de infância, veio até você com um problema financeiro urgente e um pedido completamente desproporcional. Era um pedido tão fora de hora e de lógica que te assustou, como se essa pessoa pudesse farejar a bênção que está a caminho. Esse foi o primeiro teste do inimigo para medir a sua culpa e a sua capacidade de dizer não. O terceiro sinal é a súbita amizade de lobos. Pessoas que não falavam com você há meses, que nunca te deram atenção, de repente começaram a se aproximar. Mensagens no meio da noite, elogios que soam como adulação, convites para lugares que você nunca frequentou. É uma mudança de tratamento tão repentina e interesseira que te deixa em alerta máximo. Você sente o cheiro da fome espiritual deles, uma fome que não é de amizade,
é de oportunidade. Um arrepio na nuca te avisa que eles não enxergam você, enxergam um alvo. E sobre essa mensagem de um amigo que chegou no seu celular tarde da noite, elogiando você do nada e te causando esse arrepio de alerta. Existe uma cobertura espiritual para isso e ela está registrada. É uma camada de proteção que eu só vi descrita em um único lugar. O link está no primeiro comentário fixado. O quarto sinal são os sonhos de perda. Você começou a ter sonhos vívidos e angustiantes onde você perdia esse dinheiro. Sonhou que era roubado, que via as notas escorrendo por entre os seus dedos como areia, ou que fazia uma compra estúpida e via todo o resto desaparecer. Você acordou com o coração acelerado, com uma sensação real de perda. Isso não é a sua ansiedade. É o seu espírito sendo treinado e avisado pelo Espírito Santo sobre os pássaros predadores que já estão sobrevoando a sua semente. O quinto e último sinal é a confirmação na palavra. De forma acidental, você abriu a Bíblia ou ligou numa pregação e a mensagem falou diretamente com você. Falou sobre a parábola dos talentos, sobre José como administrador do Egito, sobre guardar o coração acima de todas as coisas, sobre a sabedoria que vale mais que o ouro. Foi o carimbo de Deus na sua situação. Foi o selo do céu confirmando que o que você está vivendo não é uma crise de ansiedade, é um teste de mordomia em nível avançado. Agora pega um segundo, respira. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 desses sinais ressoaram no seu espírito, você já sabe que esta mensagem não é um acaso. Você foi guiado até aqui porque o céu está te entregando as armas para a guerra que já começou sobre a sua vida. A bênção chegou e com ela o campo de batalha. Mas Deus nunca te daria uma semente de legado sem te oferecer também a sombra do esconderijo do Altíssimo para protegê-la. Se esses sinais ressoaram, se você sentiu o arrepio do reconhecimento, escreva aqui nos comentários: os sinais bateram. É a sua declaração de que você não está mais cego para a guerra que se instalou sobre a sua bênção. É o seu espírito dizendo presente para a estratégia que o céu desenhou para esta hora. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar o seu legado da síndrome do herdeiro despreparado, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente esse estado de ter uma bênção que é também um alvo, um estado que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Os 5 sinais que bateram no seu espírito não são um acaso. Eles são a confirmação de que o céu está te dando o mapa do campo minado que se instalou sobre a sua bênção. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. E se você sente esse peso, é porque você entendeu. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. O inimigo ataca o que ele pode ver, não porque a unção foi revogada, porque chegou a primeira semana após o dinheiro cair na conta, e a bênção chegou, mas o manual de instruções não. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente aí, com o celular na mão, olhando a notificação do banco e sentindo o peso do mundo em vez da alegria da provisão. Eu vi a notificação do banco, que era para ser um alívio virar uma sentença de ansiedade. Eu vi a chave da casa nova, que era para ser um símbolo de conquista, virar um segredo pesado guardado na gaveta. Eu vi a alegria de poder finalmente ajudar a família, virar um medo paralisante da inveja, que viria junto com o primeiro sim. E não porque eles eram fracos ou ingratos, porque o invejoso entrou pela fresta da celebração precipitada, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que te pressiona a falar quando Deus mandou calar, o que te acusa de egoísmo quando você tenta proteger a semente, e o que transforma a sua bênção numa vitrine para predadores espirituais. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você sente o alívio da provisão, e no mesmo segundo, o pânico de perdê-la.
porque a bênção chegou, mas o manual de instruções não. Você olha para as pessoas que você ama e, em vez de alegria, sente um medo frio de que a sua vitória se torne a razão da próxima ferida no relacionamento de vocês. Você planeja em silêncio, mas uma voz de culpa te acusa de ser egoísta, te pressionando a compartilhar o que Deus te mandou primeiro guardar e multiplicar. Antes de eu nomear o escudo contra essa culpa que te acusa de ser egoísta, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Porque o que você vai fazer agora não é uma compra, é um ato de guerra espiritual pelo seu legado. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Este não é um livro sobre finanças, é um manual de guerra sobre a proteção espiritual do seu destino. Ele foi feito para te mostrar como parar de sentir o pânico de perder a bênção, porque a inveja se levanta mesmo antes de você prosperar, e o que acontece quando você finalmente entende a ordem de Deus para o seu silêncio. Chega de viver se justificando. Esse livro revela por que a notificação do banco te dá um frio na espinha, por que a chave do carro novo continua na gaveta e por que a conta do restaurante se tornou um campo minado emocional. Não espere o primeiro pedido absurdo te colocar contra a parede para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a síndrome do herdeiro despreparado não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Este será o seu sinal de fé declarado sobre o seu ouro de propósito. Porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio da batalha. O livro inteiro foi construído sobre uma arquitetura espiritual, uma arquitetura de cobertura revelada no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esta não é uma promessa de ausência de guerra, é uma promessa de um lugar seguro no meio dela. É um decreto de que existe um lugar onde a inveja não te alcança. Um escolhido que recebe uma semente de legado sem aprender essa arquitetura se torna um alvo fácil. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele te ensina a entrar e a permanecer nesse esconderijo, assim como José sobreviveu não apenas à inveja dos irmãos, mas à pressão de administrar a maior riqueza do mundo sem se tornar um alvo. E essa cobertura custa menos do que você imagina, menos que a primeira parcela daquele financiamento que você está prestes a quitar com uma pequena parte dessa bênção. Menos que o primeiro jantar comemorativo que você quer dar para a família, mas ainda não pode, porque o silêncio é a sua maior proteção. Menos que o cafezinho que você paga para aquele amigo, que sem saber já está cobiçando o favor que ele nem imagina que você recebeu. Você não hesitou para gastar com essas coisas, porque eram escolhas que não exigiam fé, apenas dinheiro. E aqui, diante de algo que pode mudar o destino do seu legado pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque a sua mente foi treinada para questionar o investimento que te protege e nunca o gasto que te expõe. Essa hesitação tem nome. Ela é a própria síndrome do herdeiro despreparado, vestida de prudência financeira, tentando te manter vulnerável justamente na hora em que você mais precisa de um escudo. É o último portão antes de você entrar no esconderijo do Altíssimo e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não existe risco nenhum para você, especialmente quando o que está em jogo é a proteção do seu legado durante a primeira semana após o dinheiro cair na conta. O único risco é continuar como está. O único perigo é enfrentar o próximo pedido absurdo sem saber como se posicionar em sabedoria e amor. Vários escolhidos aqui no canal estavam exatamente onde você está agora, paralisados entre a alegria e o medo. Marcos, 58 anos, um empresário que finalmente recebeu o pagamento pela venda de um terreno da família.
Ele me escreveu numa quinta-feira de noite, dizendo que sentia olhos sobre ele, uma pressão que vinha até dos sócios. Leu o livro entre quinta e sexta. E no sábado, quando um primo apareceu com um pedido de emergência que levaria 30% da bênção, ele soube exatamente como dizer não, com honra, sem culpa e sem criar uma guerra familiar. Ele me disse: eu protegi a semente. Carla, 45 anos, recebeu uma herança que não esperava. A primeira semana foi de insônia e pesadelos de que era roubada, exatamente como o quarto sinal. Ela comprou o livro numa madrugada de sábado, leu de uma vez só, e disse que quando entendeu sobre o espírito de Gehazi, foi como se uma luz acendesse. Pela primeira vez, ela não se sentiu culpada por querer silêncio, se sentiu inteligente. E Pedro, 39 anos, um autônomo que viu um projeto de anos finalmente dar um resultado financeiro que mudaria sua vida. De repente, amigos de 10 anos atrás apareceram. Ele sentiu o cheiro da fome. Ele disse que o capítulo sobre a súbita amizade de lobos foi como ler o diário da sua própria semana. Talvez daqui a 3 horas seja você me mandando uma mensagem como a deles. Cada hora de silêncio ansioso sem esse entendimento é um convite para o erro. Cada semana sem saber o nome do que é Satar é uma vitória do espírito de Gehazi sobre o seu futuro. Cada mês sem os 7 motivos é o risco de ver a semente de um carvalho sendo comida, como se fosse um amendoim. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E o desperdício da semente de legado continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa, eu sei que o que foi dito aqui hoje ativou uma gratidão no seu espírito, uma vontade de devolver, de semear de volta. É por isso que, junto com o nosso livro digital, nós mantemos um segundo link, também no comentário fixado, para uma doação voluntária. Qualquer valor. O valor de um café que você tomaria hoje. O valor de uma pequena semente que você queira plantar neste campo, para que esta mensagem continue chegando a outros escolhidos que estão exatamente onde você estava há alguns minutos, sozinhos, ansiosos e sem um mapa. Se você sentiu esse chamado para semear, o link está lá. Te espero lá novamente, escolhido. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou, porque a palavra que eu vou te entregar agora muda tudo. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta primeira semana de silêncio e pressão. É o segredo de como José escondeu o trigo do Egito à vista de todos, e é a chave para você fazer o mesmo com o seu tesouro. Fica. A palavra é Satar. Escute bem, S-A-T-H-A-R. É uma palavra hebraica que significa esconder, ocultar, manter em segredo. Esta não é uma palavra de covardia, é um comando de estratégia divina. É a raiz da palavra Seter, o lugar secreto sobre o qual Davi escreveu no Salmo 91. A instrução de Deus para você nesta hora não é para você se esconder. A instrução é para você esconder a bênção. Você entendeu a profundidade disso? O espírito de Gehazi, a súbita amizade dos lobos, o teste do pedido absurdo. Todos eles são predadores que caçam pelo que veem. O invejoso só pode atacar o que ele pode ver. Ao te ordenar o silêncio, Deus não está te punindo ou te isolando. Ele está te envolvendo em um manto de invisibilidade espiritual. Ele está aplicando o princípio de Satar sobre a sua semente de legado para que ela possa criar raízes profundas na terra secreta antes que qualquer pássaro do céu tente roubá-la. O seu impulso de compartilhar, de celebrar, de anunciar. Não é alegria, é a isca de Gehazi. Ele quer que você tire a bênção do esconderijo do Altíssimo e a coloque na vitrine do mundo, onde ela se torna um alvo fácil. Mas a ordem do céu hoje é clara. O que Deus te deu em segredo, você deve cultivar em segredo até que Ele mesmo te dê a ordem para revelar. O silêncio não é ausência de fé,
é a mais alta forma de obediência e sabedoria nesta estação da sua vida. O maior exemplo de um homem que viveu sob o manto de Satar está registrado na Bíblia, e a história dele é um espelho da sua. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é um título de livro de história. É um registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Ele recebeu a promessa em um sonho, ainda na casa do pai, e a primeira consequência da promessa foi a inveja silenciosa dos seus próprios irmãos. Eles o venderam como escravo por um punhado de moedas, os mesmos que deveriam protegê-lo. A sua primeira experiência com um chamado de Deus foi ser lançado num poço de escuridão pela inveja da sua própria família. Mesmo no Egito, como escravo e depois como prisioneiro, falsamente acusado, a inveja o perseguiu. Mas José entendeu algo. Ele entendeu que a fidelidade no secreto precede a honra em público. Na prisão, ele não amaldiçoou a Deus. Ele administrou. Ele serviu. Ele operou em sabedoria mesmo no lugar da humilhação. E quando a oportunidade chegou, na forma dos sonhos do faraó, ele não estava despreparado. Deus o elevou de prisioneiro a segundo homem mais poderoso do Egito em um único dia. E o que ele fez com 7 anos de abundância sem precedentes? Ele não deu festas. Ele não construiu palácios para si mesmo. Ele construiu celeiros. Ele operou em Satar. Ele escondeu a provisão à vista de todos, mas protegida por um sistema, por uma estratégia. Ele foi o homem mais rico do Egito, mas viveu como um administrador, não como um rei. E quando a fome chegou, ele não tinha apenas grãos. Ele tinha o poder, a autoridade e a estrutura para ditar os termos até para os seus próprios irmãos invejosos, testando-os antes de se revelar. A sabedoria dele não foi para o túmulo. Ela atravessou 3.800 anos para te encontrar hoje. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. E esse mapa, esse protocolo de sabedoria para gerenciar uma bênção massiva em um ambiente hostil, é exatamente o que está sendo liberado sobre você nesta hora. Pensa comigo. Esse dinheiro que está chegando na sua mão não é um peixe, é uma vara de pescar. E mais do que isso, é uma ordem para construir um lago. O invejoso, o amigo com o pedido absurdo, o parente que farejou a bênção, eles querem que você dê um peixe para cada um. Que você tire uma foto com o peixe, poste nas redes sociais, mostre o tamanho da sua vitória e, no fim do dia, fique com a vara de pescar quebrada e as mãos vazias. Mas Deus te diz outra coisa. Ele te diz: pegue a vara de pescar e desapareça por um tempo. Vá para o lugar secreto que eu te mostrei. Cave o lago em silêncio, Satar. Trabalhe enquanto ninguém está vendo. Encha esse lago de peixes. Construa a estrutura, as cercas, os portões. E só então, quando o seu legado estiver seguro, autossustentável e protegido, você receberá a permissão de abrir os portões. E você não vai mais dar peixes. Você vai convidar as pessoas certas para pescar com você, sob as suas regras, no seu tempo, dentro da estrutura que você construiu. Você entende a diferença? A bênção que Deus te deu não é para ser exibida e consumida, é para ser cultivada e multiplicada no esconderijo do Altíssimo. Você não é um ganhador de loteria. Você é um arquiteto de futuro. E Deus acabou de te entregar os primeiros tijolos. E cada tijolo precisa ser assentado debaixo da sombra do Onipotente, longe dos olhos que cobiçam o que não entendem. A verdade mais profunda que eu preciso te entregar, o selo final sobre essa estação da sua vida, ainda está por vir, e ela tem o seu nome cravado nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. Uma bênção financeira específica, um dinheiro de Deus, foi liberado sobre a sua vida e isso te tornou um alvo. Fato 2. 5 sinais espirituais confirmaram isso para você, desde o silêncio compulsório até os sonhos de perda. Fato 3. O espírito que te ataca se chama Gehazi e ele quer que você fale demais. Fato 4. A sua defesa é a estratégia de José, a palavra hebraica Satar.
que significa esconder a bênção para protegê-la. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é uma vítima ansiosa esperando o próximo ataque. Você é um soldado que acabou de receber o mapa do território inimigo e a localização do seu próprio esconderijo. Você não está mais cego, você está posicionado. E o que você faz com essa inteligência divina, a partir deste exato momento, define o futuro do seu legado. Agora, o que vem a seguir é o selo de identidade sobre o seu espírito. Porque, para viver sob o manto de Satar, você precisa primeiro aceitar quem você se tornou. O primeiro nome que o céu te dá nesta hora é essa guardião do tesouro do reino. Você não é um ganhador de loteria que teve sorte. Você foi selecionado para administrar uma porção da riqueza do reino de Deus aqui na terra. Esse dinheiro não é seu, ele pertence ao rei. Isso significa que a sua responsabilidade não é gastá-lo, é protegê-lo e multiplicá-lo segundo as ordens do dono do ouro. Cada centavo carrega o peso de um propósito eterno. Você deixou de ser um consumidor para se tornar um sentinela. O segundo nome é semeador de legado. O dinheiro que chegou não é fruto, é semente. Uma semente que carrega dentro de si a árvore de um legado que vai alimentar gerações. O seu trabalho não é comer a semente, é encontrar a terra certa e plantá-la. Isso te liberta da pressão de ajudar todo mundo agora. Um semeador sabe que, se ele comer a semente para saciar a fome de hoje, ele condena o futuro à fome eterna. Sua prioridade mudou de agradar pessoas para cultivar um carvalho. O terceiro nome é arquiteto de futuro. Deus não te deu dinheiro, ele te deu tijolos de propósito. Cada real, cada dólar, cada euro é um tijolo para construir algo que ainda não existe. Uma casa, uma empresa, um ministério, uma fundação. Isso significa que você recebeu autoridade para dizer não para tudo o que não faz parte da planta original que Deus te entregou. Você não está mais construindo a sua vida. Você é o mestre de obras do projeto de Deus para a sua linhagem. Se você aceita esses três nomes sobre a sua vida, se você renuncia à identidade de vítima e aceita a posição de guardião, semeador e arquiteto, escreva aqui nos comentários para selar isso no seu espírito. Eu aceito a minha posição. Não é para mim, é para o seu coração nunca mais esquecer quem ele é quando a pressão do pedido absurdo vier. E se você quer continuar recebendo esse tipo de instrução, essa clareza que corta a confusão, se inscreva neste canal. Porque a nossa conversa não termina aqui. Ela está apenas começando. Agora, como você aplica isso hoje? Eu vou te dar uma ferramenta prática, um protocolo para os seus primeiros 40 dias. Eu chamo de No Protocolo do Celeiro. Assim que este vídeo terminar, pegue um caderno e execute estes 3 passos. O primeiro é o voto de silêncio, Satar. Pelos próximos 40 dias, 0 conversas sobre o valor, 0 postagens que indiquem mudança de status, 0 compras de grande porte que denunciem a sua bênção. É um jejum de ostentação para proteger a semente. O segundo passo é o mapa do propósito. Durante esses 40 dias, dedique tempo em oração e pergunte a Deus com o caderno aberto. Para quê? Qual é o legado a ser construído? Qual é o problema a ser resolvido? Qual é o nome da terra a ser comprada? Defina o propósito antes de mover um único centavo. O terceiro e último passo é a mão do especialista. Busque conselho não de amigos bem-intencionados, mas de especialistas tementes a Deus, consultores financeiros, mentores de negócios, conselheiros espirituais que já trilharam esse caminho. José não administrou o Egito sozinho. Ele tinha uma equipe. Sabedoria é montar o seu conselho de guerra. Faça isso, e você sentirá uma paz que não sentia há semanas, como se um cofre se fechasse na sua mente, protegendo o que é precioso. E o protocolo do celeiro que você acabou de receber, ele é um portal, não a casa inteira. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre os próximos 40 dias. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais a síndrome do herdeiro despreparado te escolheu como alvo. Não aleatoriamente,
não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o princípio de Satar sobre a sua casa. O livro mostra os 3 padrões que o inimigo usa para chegar até a sua semente e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada decisão financeira pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado um guardião do tesouro do reino, mas um guardião sem mapa é apenas um alvo sentado em cima do ouro. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são possibilidades, são certezas. São os contra-ataques programados do inimigo para anular a estratégia de Satar, antes mesmo que você a sele no seu espírito. Eu vou nomear as 3 táticas e te entregar as 3 contra-armas agora. Preste atenção. A primeira tática é a bomba de dúvida é só coincidência. No dia seguinte, uma voz sutil na sua mente vai tentar te convencer de que tudo o que você sentiu aqui hoje foi apenas emoção, que os 5 sinais foram coincidências, que a palavra Satar é só uma curiosidade e que você está exagerando um perigo que não existe. É o inimigo tentando te puxar de volta para a cegueira confortável, para que você baixe a sua guarda. A sua arma contra isso é uma declaração verbal e um ato simbólico. Assim que essa dúvida vier, você vai dizer em voz alta: "A minha cobertura não é negociável." E em seguida, você vai pegar uma moeda, qualquer moeda, e colocá-la dentro de um livro na sua casa, como um memorial do seu primeiro ato de Satar. Isso sela a sua decisão no mundo físico e ancora a sua mente em Deuteronômio 8:18. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente no dia em que você decidir executar o protocolo do celeiro, pegar o caderno, iniciar o voto de silêncio, uma crise urgente e inesperada vai explodir. Um problema no trabalho, uma emergência com um filho, uma briga familiar do nada. O objetivo é um só: impedir que você tenha a paz e o tempo necessários para construir as suas defesas. O inimigo sabe que um guardião sem celeiro é um alvo exposto. A sua arma é a recusa em negociar com a urgência. Quando a crise vier, você não a ignora, mas também não cancela o seu compromisso com Deus. Você vai separar apenas 15 minutos. 15 minutos para sentar com o seu caderno, mesmo no meio do caos, e escrever a primeira pergunta do mapa do propósito. Deus, para quê? Isso quebra o poder da distração e mostra ao mundo espiritual que a sua prioridade está firmada na rocha. A terceira tática é o isolamento do que vê demais. Você vai começar a se sentir sozinho. As pessoas ao seu redor, até as que te amam, não vão entender a sua nova postura, o seu silêncio. Vão te chamar de estranho, distante, talvez até egoísta. É uma tentativa de usar a sua necessidade de pertencimento contra você para te fazer abandonar o esconderijo de Satar em troca da aprovação de quem não tem a menor ideia da guerra que você está travando. A sua arma é a consciência. Você precisa saber, neste exato momento, que você não está sozinho. Existem milhares de outros guardiões, semeadores e arquitetos passando exatamente pela mesma coisa, agora mesmo. Cada vez que o sentimento de isolamento vier, você vai entrar aqui neste canal, ler os comentários de outros escolhidos que escreveram "Eu aceito a minha posição" e vai sentir a força do exército do qual você faz parte. Você não está sozinho na trincheira. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3 que o inimigo usa contra quem começa a operar em Satar. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade.
Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, a síndrome do herdeiro despreparado as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada quando o celular toca com a notificação do banco e quando a chave do carro novo parece pesar no seu bolso. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando a síndrome do herdeiro despreparado sussurrar que essa intensidade toda é exagero seu, só para dissolver o seu entusiasmo. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando ela te disser que isso foi só um momento emocional e que você deve focar em coisas práticas, só para fazer a memória desta mensagem perder a cor. E você vai precisar disso na primeira semana, quando a pressão dos pedidos e das expectativas vier com força máxima, te tentando a agir por impulso só para se livrar daquela tensão. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E a síndrome do herdeiro despreparado sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. O obstáculo mais perigoso se chama o medo de parecer mal agradecido. É uma voz que soa exatamente como a sua consciência. E ela te diz: Deus te abençoou tanto, e você vai dizer não para a sua própria família, para o seu amigo que sempre esteve lá. Que tipo de pessoa você se tornou? Ela usa o seu bom coração e o seu temor a Deus contra você, te fazendo confundir generosidade com imprudência e sabedoria com egoísmo. Mas isso não é gratidão. É sabotagem espiritual disfarçada de nobreza. A verdadeira gratidão não é queimar a semente para aquecer os outros por uma noite. É plantar o carvalho que vai abrigá-los por gerações. É honrar o propósito da bênção, não o sentimento momentâneo das pessoas. A sua defesa é uma pergunta. Toda vez que essa voz vier, pergunte a si mesmo: o que honra mais a Deus? Um ato que me alivia da culpa agora ou um ato que garante o legado que Ele planejou para o futuro? A resposta a essa pergunta é a sua bússola. Ela te manterá no caminho de José, não no caminho de quem comeu a herança antes da hora. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas. Não é um ataque do inimigo, nem uma armadilha da sua própria mente. É algo que eu vou fazer com você antes desta mensagem terminar, e que pode ser o maior teste de todos. Um teste para ver se você está pronto não apenas para receber o tesouro, mas para se tornar o tesouro. Agora eu quero que você pare tudo. Onde quer que você esteja, se for seguro, feche os seus olhos. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. É o som do propósito que Deus depositou aí dentro. Eu não estou te pedindo para ter fé em mim. Eu estou te pedindo para se conectar com a verdade que já está queimando no seu espírito. Respira fundo, uma vez. Sinta o ar enchendo os seus pulmões. Agora solte devagar, liberando a tensão, a ansiedade, o peso dos olhares que você sentiu sobre você. Vamos fazer isso de novo. Respira fundo, trazendo para dentro o sopro de vida do Criador. E ao soltar, você vai liberar a confusão. Nós vamos entrar agora em um lugar de clareza e autoridade, e eu vou na sua frente. Em nome daquele que te escolheu antes da fundação do mundo, eu te libero agora do medo covarde de parecer mal agradecido diante dos homens. Eu quebro a lealdade falsa que te pede para sangrar em silêncio só para manter a paz de quem não suporta o peso do seu chamado. Eu te libero da necessidade de diminuir a sua própria vitória para confortar a mediocridade alheia. A sua gratidão é a Deus, não aos homens. Eu te libero da culpa e da vergonha de ter sido abençoado. A provisão que chegou não é um fardo, é uma ferramenta. Eu quebro a mentira que diz que você não é digno dela, a voz que te compara com quem ainda está no deserto.
A sua bênção não é uma afronta a ninguém. É a prova de que Deus ainda honra as suas promessas. Receba a sua porção sem pedir desculpas. Eu te libero da necessidade de se explicar para os seus irmãos invejosos. Eu corto agora a conexão da sua alma com a opinião deles. A validação que você precisa não virá de quem te venderia por 30 moedas de prata. A sua identidade não está no que eles pensam, mas no que Deus declarou sobre você. Você não precisa da aprovação deles para cumprir o seu destino. E agora, com a sua mão ainda sobre o seu coração, repita em voz baixa ou apenas no seu espírito: a minha cobertura não é negociável. Mais uma vez, a minha cobertura não é negociável. Eu te libero agora da versão sua, que se acostumou a absorver as flechas, que chegava em casa e descarregava a dor e o peso na sua família. Esse padrão se encerra hoje. Você não é mais um para-raios de inveja. Você é uma fortaleza guardada. Neste exato momento, eu ativo em você o guardião do tesouro do reino. A postura do sentinela que não dorme, que entende que o ouro não é seu, mas do rei. A autoridade para proteger cada centavo com a ferocidade de um leão que guarda a sua cria, porque cada centavo tem um destino eterno. Eu ativo em você o semeador de legado, a sabedoria para discernir entre semente e pão, a paciência para cultivar no secreto, longe dos aplausos e das críticas, a força para dizer não ao desejo de comer a semente, para que a floresta de carvalhos do seu futuro possa nascer. Eu ativo em você o arquiteto de futuro, o discernimento para ler a planta que Deus desenhou, a coragem para construir o que ninguém mais vê, a autoridade para dispensar todo tijolo, toda opinião e toda relação que não pertence à estrutura original do seu legado. Este selo está sendo colocado sobre a sua mente e sobre a sua boca. A paz que excede todo entendimento está montando guarda ao redor da sua casa, das suas finanças e da sua família. Sinta o peso saindo dos seus ombros e sendo substituído pelo manto da sabedoria. Mas não diga amém ainda. Nós não terminamos. Existe um último inimigo, o mais sutil de todos, que se levanta exatamente nesta hora. Fica comigo. Eu estendo essa cobertura agora sobre a sua mesa, sobre as suas refeições em família, sobre os encontros com as pessoas que você ama, onde a alegria da comunhão foi substituída por uma tensão silenciosa, por conversas que desviam dos seus olhos, por um ambiente pesado onde a sua bênção se tornou o elefante não mencionado na sala. Eu cubro esse espaço com a paz que excede todo o entendimento, para que a sua mesa volte a ser um lugar de pão compartilhado e não de suspeita. Eu estendo essa cobertura sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre as paredes físicas que abrigam a sua família, onde a paz foi roubada por uma irritabilidade sem nome, por uma agitação no ar, por um medo que seus filhos sentem, mas não sabem nomear. Eu coloco um selo de proteção sobre a sua porta para que o devorador da paz familiar não encontre mais brecha. O seu lar volta a ser um santuário, não um campo de batalha. Eu estendo essa cobertura sobre o seu trabalho, sobre as suas conquistas, sobre as oportunidades que estão em curso, sobre os seus projetos, onde o favor de Deus atraiu o olho faminto da competição desleal, onde portas que estavam abertas se fecharam misteriosamente, onde você sentiu o peso do olhar de colegas e parceiros que começaram a te tratar diferente. Eu cubro as suas mãos e a sua mente com o óleo da sabedoria que desconcerta o inimigo. O que Deus te deu, homem nenhum pode roubar. Eu te vi, eu sempre te vi. Eu te vi naquele almoço de domingo, em que a sua pequena conquista virou um silêncio constrangedor na mesa, e você passou as 2 horas seguintes tentando se fazer menor para que o ar voltasse a circular. Eu vi você engolindo a sua alegria para não ofender a fragilidade de quem deveria celebrar com você. Eu vi e anotei. Eu te vi de madrugada, na cozinha escura, apenas com a luz do celular no rosto, olhando o extrato da conta de novo e de novo. Não com alegria, mas com um nó na garganta. Eu vi o peso da responsabilidade te esmagando, o medo de tomar a decisão errada, a solidão de carregar um segredo que era para ser uma festa. Eu estava lá com você. Eu te vi no carro,
antes de encontrar aquele amigo de infância, ensaiando as palavras para dizer não a um pedido que você sabia que viria e que rasgaria a sua alma. Eu vi a sua angústia, o medo de ser chamado de egoísta, a dor de ter que proteger a sua semente de alguém que você ama. Eu senti o seu coração batendo acelerado e eu te honrei por isso. Eu te vi acordando suado daquele pesadelo onde as notas de dinheiro escorriam pelos seus dedos. Eu vi o seu pânico, a sensação de perda que parecia tão real. Não era a sua ansiedade, filho. Era eu te mostrando em espírito as táticas do ladrão para que o seu espírito estivesse treinado para a batalha que viria de dia. Eu te vi olhando para o seu filho dormindo e, em vez da paz sobre o futuro que a bênção deveria trazer, sentindo uma onda de medo. Medo de que a sua vitória o tornasse um alvo. Medo de que o dinheiro de Deus atraísse o mal para perto da sua casa. Eu vi. E foi por isso que eu te trouxe até aqui hoje, para te dizer que a proteção chegou antes do perigo. Nós quebramos a bomba de dúvida é só coincidência antes que ela chegue amanhã de manhã. Nós desmontamos a crise de distração antes que ela seja lançada contra o seu tempo de oração. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele consiga formar uma parede em volta da sua casa. Você é um guardião do tesouro do reino. Você é um semeador de legado. Você é um arquiteto de futuro. Está selado, está feito, está guardado. Eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa. Não abra os olhos ainda. O selo que você recebeu agora é uma arma, mas toda arma precisa de um manual para ser usada sob pressão. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira semana, após o dinheiro cair na conta. Quando o telefone tocar com aquele pedido absurdo, quando a culpa tentar te convencer a comer a semente, o invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver à primeira semana. Os 7 motivos espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece na primeira semana, e o invejoso conta exatamente com a sua hesitação na primeira semana. Menos que a taxa de transferência que o banco cobra para mover esse dinheiro para um lugar seguro. Menos que o estacionamento do shopping, onde você vai ser tentado a fazer a primeira compra por impulso, que denuncia a sua bênção. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora, é melhor esperar um pouco, eu consigo fazer isso sozinho, não preciso gastar com isso agora. Vou consultar meu cônjuge primeiro. Isso tudo parece exagero. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua primeira semana. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. Agora, você pode abrir os seus olhos. O que você fez agora, ao receber esse selo, foi apenas o primeiro passo. Mas e depois? O protocolo do celeiro te protege por 40 dias. Mas o que acontece no dia 41? Existem 3 erros fatais, que quase todo escolhido comete exatamente quando acha que a fase de perigo passou, e que reabrem a porta para o espírito de Gehazi. Eu mapeei esses 3 erros, e preparei uma mensagem que é a continuação direta desta. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora
E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu preciso te falar uma última vez sobre o que sustenta essa mensagem no ar. A mesma mão que te abençoou com a provisão que te trouxe até aqui é a mão que nos permite continuar falando com outros escolhidos que ainda estão sozinhos no escuro. Se você sente no seu coração o chamado para semear de volta uma pequena parte do que recebeu, para garantir que esta fortaleza digital permaneça de pé, há um link de doação voluntária no primeiro comentário fixado. Cada semente, não importa o tamanho, se torna um tijolo neste muro de proteção. É um ato de gratidão que ecoa na eternidade e financia a próxima libertação. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, em voz alta ou aí dentro, para selar a aliança, diga comigo. Eu assino embaixo com meu nome e meu espírito. Eu aceito a cobertura, eu recebo a sabedoria, eu me recuso a ser um herdeiro despreparado. O que Deus me deu, o invejoso não toca. Amém. Agora, pense em uma pessoa que você ama e que você sabe que está prestes a receber uma bênção, mas que também está sentindo a mesma ansiedade e pressão que você sentia. Alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje, alguém que está com o celular na mão, olhando a notificação do banco e sentindo o peso do mundo. Manda essa mensagem para ela agora, e se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui, foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sente essa gravidade por mais um momento. A primeira semana pode esperar mais 10 segundos.